Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live tradicional das quartas-feiras. Hoje vamos falar sobre catarata com o meu professor da época da residência e meu eterno professor, porque eu continuo aprendendo com ele, né? Dr. Arlen. Já ele está online aí para a gente bater esse papo fantástico aí sobre catarata. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que podem fazer as perguntas que a gente vai anotar e no final, nos 15, 20 minutos finais, a gente vai responder as perguntas de vocês, as dúvidas que tiverem sobre catarata ou sobre oftalmologia de uma forma geral. Enquanto isso, pessoal, convidar vocês também a acessar lá o meu canal no YouTube, youtube.com/drvictorfranca. Toda terça-feira eu faço um vídeo novo, a gente coloca lá informações interessantes voltadas para paciente, né? E também podem sugerir temas, fiquem à vontade. Se já tiver algum vídeo publicado, eu encaminho direto para vocês esse link. Se não houver, a gente dá um jeito de fazer um e sanar a dúvida de vocês, tá bom? Seja bem-vindo, professor. Vou chamá-lo aqui para a gente conversar, uma autoridade do... Seja muito bem-vindo, chefe. Muito orgulhoso de ter sido seu aluno enquanto residente. Olha aí, grande Dr. Arlen. Boa noite, chefe. Boa noite a todos. Boa noite, professor Vitor, né? Grande amigo. Boa noite a todos que nos ouvem aqui, né, no Instagram. Beleza, chefe. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu estava falando com o pessoal antes do senhor conectar que eu tive a honra de ter sido seu aluno na residência e continuar sendo seu aluno, porque sempre o senhor me presenteia com muito artigo, com muito livro, muita coisa legal. E sou muito grato por todo o período que, desde 2015, que eu me conheço pessoalmente, e desde lá sempre vim aprendendo coisas novas com o senhor e fico muito honrado por todo o incentivo esse que vai ser transmitido aqui hoje com toda certeza para a população que está assistindo a gente, chefe. A honra é minha, né? A gente sabe que quem ensina acaba aprendendo mais. E hoje somos colegas, né? E sim, é isso que importa. Você é um médico que começa com a carreira já bastante promissora, muito bem formado, ético. Então, um sucesso. Obrigado, cara. Muito obrigado. Então, eu queria, professor, que o senhor se apresentasse, né, falasse um pouquinho da formação do senhor, onde o senhor trabalha, onde as pessoas conseguem encontrar o senhor, porque o senhor é um oftalmologista bastante completo, né? Faz cirurgia refrativa, faz adaptação de lente de contato, faz cirurgia de catarata, faz cirurgia de um monte de coisa na oftalmologia. Então, melhor do que o senhor mesmo para falar, não tem. Então, eu vou deixar o senhor fazer essa auto-apresentação. Eu sou especialista em oftalmologia pela Universidade de Campinas, né, a Unicamp, e vou dizer que eu sou um perito em doenças do segmento anterior. São as doenças da córnea, superfície ocular, catarata, e tenho aptidão em transplante de córnea e lentes de contato. No Hospital das Clínicas, sim, eu tenho a oportunidade de fazer parte do grupo de preceptores da residência médica, e lá eu atuo tanto no ambulatório de córnea como no ambulatório do catarata. Perfeito, perfeito. Então, hoje o tema a gente vai falar sobre catarata, né, professor? Um tema que a gente adora. E só para explicar para o pessoal o que é a catarata, né? Antes de mais nada, a gente tem uma região no nosso olho denominada cristalina. Ela se assemelha a uma lentilha, né? Para ficar claro para as pessoas. É um formatozinho mesmo de uma lentilha, o tamanho aproximado da lentilha. Então, fica claro. Quando ela é transparente, né? É uma estrutura transparente para permitir a passagem da luz. E quando esse cristalino começa a perder essa transparência, começa a ocorrer modificações na sua estrutura, a gente começa a ter visão mais borrada, com menos nitidez, e isso a gente vai perdendo a qualidade visual, né? É uma das estruturas do nosso olho que faz a gente perder qualidade visual quando tem alteração. Isso a gente denomina de catarata, quando ocorre essa opacidade nesse cristalino, né? E é interessante a gente comentar sobre isso. Eu gosto muito de fazer comparações meio esdrúxulas até, mas assim, na década de 70, a gente tinha aquele hino, né, da seleção brasileira de futebol, famosíssima, que éramos 90 milhões em ação, né?
Hoje, nossa população brasileira são 210 milhões de pessoas, né? Então, a gente está envelhecendo e a gente está aumentando a nossa população. Isso é importantíssimo falar, porque a catarata existe em diversas causas, a gente vai falar mais para frente, mas ela tem uma relação muito forte com a idade. Quanto mais idade, mais opacidade do cristalino, mais catarata, mais baixa de visual, mais necessidade da cirurgia para remoção desse cristalino implante de uma lente intraocular, né? E aí, professor, eu queria passar para o senhor agora continuar essa explanação. A lembrança do que está acontecendo, né, em termos demográficos, tanto na população brasileira como na mundial, né, é muito do que a catarata. Nós estamos experimentando em todo o mundo um envelhecimento da população. No Brasil não é diferente. Para você ter ideia, em 1991, a expectativa de vida no Brasil era de pouco mais de 60 anos. E para 2030, a expectativa de vida da população brasileira é estimada em 78 anos. Né? Isso se dá por diversos fatores. Um deles é a melhoria da alimentação, hábitos de vida saudáveis e também a medicina que vem avançando. Então, nós tínhamos no mundo, na década de 50, uma população idosa que em 2050, 100 anos depois, ela vai praticamente chegar a 2 bilhões de idosos em 2050 no mundo inteiro. Então, é importantíssimo esse contexto, porque o principal fator de risco para desenvolver catarata, felizmente, é viver muito. Quanto mais o indivíduo vive, maior a chance de ter a catarata. Sim, eu sempre brinco com os pacientes, o pessoal fala, já tenho catarata, doutor? Eu sempre brinco, eu falo, ó, espera ainda, a gente vai falar disso mais pra frente, ou então não tem ainda, às vezes pessoas de 30 anos perguntam, já tem catarata? Na maioria das vezes a gente vai dizer, graças a Deus não, né? E eu brinco, eu falo, eu quero ter catarata, porque eu quero viver bastante. Então, como é um fator de risco grande, mas é bom esse fator de risco, digamos assim, né? Viver bastante é bom, então eu quero ter catarata. Eu brinco dessa forma. E falando nisso, professor, existe prevenção, então, para catarata? Doutor, há como prevenir catarata de causas secundárias, como, por exemplo, abuso de uso de corticoides. Então, o corticoide, que é usado largamente na medicina, seja por via oral, seja por injeções, seja por pomadas, seja por colírios, pode levar à formação de catarata. Então, eficaz é só usar corticoide sob orientação médica. Outras causas preveníveis seriam aí traumas. Então a gente sabe que no mundo contemporâneo a violência, os acidentes de trânsito, né, podem resultar em traumatismos na face e isso pode levar à formação de catarata. Mas de um modo geral, o principal fator de desenvolver a catarata, como você bem assinalou, é o envelhecimento. Então, se vamos envelhecer, é possível que venhamos a desenvolver a catarata. Se ela vai gerar uma deficiência na visão a ponto de necessitar a cirurgia, aí é o critério médico e é também a atividade de vida dessa pessoa, né? Tanto as atividades pessoais dela, que envolvem aí o lazer, como as atividades profissionais. Então a gente vai falar isso mais para frente, né? Mas, a grosso modo, há poucas maneiras de se prevenir da catarata. Envelhecer é o principal fator de risco e a população vem envelhecendo. Exato. É importante lembrar também que alguns fatores externos, né, como o tabagismo, né, podem gerar uma aceleração, digamos assim, desse problema. E algumas condições sistêmicas também, como diabetes, né, podem colaborar também.
Mas é importantíssimo o que o senhor falou dos corticoides, porque a gente vê com muita frequência, né, em consultório. O olho fica vermelho, usa um colírio e acha que não vai ter nenhum efeito colateral. Ou então, paciente que tem uma alergia e continua utilizando por conta própria, sem acompanhamento médico, às vezes por anos, né, e às vezes ininterruptamente essas medicações, e isso é um problema sério. Bom, então, o paciente começou a ter uma baixa de visão, começou a ter um desconforto, um paciente de meia idade, para a gente ficar na causa mais comum, professor, como é que a gente diagnostica? Como é que esse paciente recebe a notícia? O que é feito? O que é que a gente no consultório, para a gente explicar para o pessoal, o que é que a gente faz para identificar que existe uma catarata? O essencial é procurar um bom médico, né? Sim. O sujeito precisa ter uma boa formação técnica, sim, e ética também, né? Então, perfeito, tem que estar num bom serviço, porque a oftalmologia incorporou muita tecnologia. Então, é essencial aliar a boa formação médica aos bons centros de referência. E lá, o exame começa como um bom exame oftalmológico, à medida da acuidade visual. Então, a gente vai mostrar as letras para o paciente, né? E ao mesmo tempo fazer o exame de refração, no qual a gente coloca, sim, as lentes e verifica se o paciente consegue melhorar, né, de uma linha para outra. Feito isso, sim, quando se detecta que há aí um déficit, né, de visão, é preciso fazer o exame do olho, o exame microscópico da parte anterior do olho, que a gente chama de biomicroscopia do segmento anterior, perfeito, na lâmpada de fenda. Então, por aí é suficiente a gente detectar se há a catarata. A gente não pode parar por aí. Você bem lembrou aí o diabetes mellitus. É uma patologia também associada ao envelhecimento da população, né? Embora haja, sim, crianças e adolescentes e adultos que tenham diabetes, mas o envelhecimento. E nesse caso, é possível que o sujeito, além de ter a catarata, tenha outras doenças, como por exemplo, a retinopatia diabética e outras, sim, como o glaucoma. Então, além desses exames que eu citei, é preciso que a gente meça a pressão ocular para saber se esse paciente que é idoso também tem glaucoma junto, e se ele tiver um histórico de diabetes mellitus, o exame de fundo de olho vai ser fundamental para a gente saber se essa baixa de visão é da catarata, meramente da catarata, ou se é por causa de outras doenças na retina. Outras doenças também vão contribuir para o diagnóstico diferencial, mas a gente vai poder falar isso mais adiante, né, como degeneração macular relacionada com a idade. Então, assim, é essencial um exame oftalmológico completo, que vai desde a medida da acuidade visual até o exame do fundo do olho, passando pela pressão intraocular. Perfeito. Isso é importantíssimo porque a gente avalia, é interessante também porque a gente vê antes até dos olhos, né? Quer dizer, é no olho, mas a gente avalia inclusive o filme lacrimal que o senhor tanto fala, né, professor? A gente precisa avaliar se o olho é um olho seco, a gente precisa avaliar se existe inflamação nas pálpebras. Então, assim, o diagnóstico direto da catarata, é como o Dr. Arlen bem disse, basta um médico conhecedor do problema, né, um médico especializado, um oftalmologista bem formado e que avalie de forma criteriosa todo o olho, né? E quando a gente identifica a catarata, a gente vem com a próxima pergunta que os pacientes sempre falam. Tudo bem, doutor, eu entendi, eu tenho catarata. E agora, o que é que eu faço? Qual vai ser o tratamento? Existe algum colírio? Existe algum exercício? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para reverter o problema? Ou não, eu tenho que ir direto para a cirurgia? Geralmente é assim que as perguntas são feitas, né, doutor Arlen? Então, meu doutor, não é porque o sujeito tem catarata que necessariamente ele vai precisar, naquele momento, da cirurgia. Isto porque, felizmente, os graus de catarata mais iniciais, mais incipientes, mais precoces, eles são compatíveis com uma boa acuidade visual.
Então, o paciente pode melhorar a visão, chegar até mesmo a visão de 100% com um óculos bem feito. Então, sim, o critério para a gente dizer se vai ser necessária a cirurgia ou não, passa pela acuidade, a acuidade visual, ou seja, a linha que o paciente consegue enxergar, e se essa acuidade visual está adequada para que ele possa desempenhar as atividades da vida cotidiana dele ou as atividades profissionais. Então, se o sujeito já está tendo dificuldade de enxergar o letreiro do ônibus numa distância que ele costumava enxergar e faz com que ele perca o ônibus, é aquele motorista profissional que atua à noite, que está se sentindo ofuscado, ou então um professor, um intelectual que está tendo bastante dificuldade para a leitura, com toda certeza, se for devido à catarata, ela tem indicação de cirurgia. Caso contrário, sim, o óculos resolve. Sim, sim. E é interessante falar que às vezes a gente vê, né, a internet é um mundo gigantesco, né? E às vezes a gente vê propagandas e até canais na internet de pessoas não médicas, né, com promessas que a gente sabe tecnicamente são zero de eficácia, zero de comprovação científica. Na verdade, isso às vezes até não só não faz bem, como atrapalha o paciente, porque às vezes retarda, né? Às vezes a gente vê o pessoal falando de exercícios oculares, ou alguns colírios que são utilizados para reverter a catarata. E a gente sabe que até hoje não existe nenhum tipo de medicação que seja capaz de reverter a catarata, né? E como o Dr. Arlen falou, a gente tem como tratamento definitivo a cirurgia, mas ela não é de imediato o primeiro tratamento, exceto se o paciente procurar muito tardiamente o médico, né? Mas nas situações em que o paciente vai regularmente, que a gente já identifica com a catarata, eu vou dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe foi diagnosticada com catarata há mais de 10 anos. Até hoje ela enxerga muito bem com os óculos dela, a acuidade visual dela para longe, para perto é de 100%, e ela não teve a necessidade ainda de operar, né? Então, assim, o tratamento ele é avaliado individualmente para cada paciente, de acordo com a demanda social, de acordo com o estágio dessa catarata. Existem algumas situações que a gente tem que fazer a cirurgia da catarata quando a visão ainda é relativamente boa, por exemplo, quando o paciente tem uma crise de glaucoma agudo, mas aí já é uma coisa muito específica, foge um pouco aqui o tema que a gente está tratando, que é de uma forma mais geral. E existem situações muito mais específicas ainda, que às vezes o cristalino, por questões já anatômicas individuais daquele paciente, pode vir para frente, digamos assim, sair do lugar original dele, e isso poder gerar uma cirurgia de forma mais precoce, mas nesse caso a cirurgia pode ser em decorrência de um problema ainda maior, como a crise de glaucoma agudo, que pode levar a uma perda visual definitiva, né? Diferente da catarata, que é uma perda visual reversível. Aliás, a cirurgia de catarata é a mais realizada no mundo, né, doutor? Muito bem, doutor Vitor. De fato, catarata, revascularização miocárdica, algumas cirurgias do aparelho digestivo e cirurgia refrativa são as cirurgias mais realizadas no mundo, né? A gente, como você bem exemplificou, o caso de sua amada mãe, há pacientes que vão passar alguns anos enxergando muito bem sem necessidade. E isso é muito importante, porque a cirurgia ela não deve ser banalizada, né? A gente não pode aceitar que pacientes que não precisem da cirurgia sejam instigados a fazer a cirurgia, ao mesmo tempo que muitas pessoas, milhões de pessoas, precisam da cirurgia e não alcançam. Então esse paradoxo que ainda existe na realidade dos países ditos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como queira, ele existe, né? Então cabe a nós, os bons médicos, achar o ponto de equilíbrio, né? Para que aqueles que precisam da cirurgia alcancem, seja na rede privada ou pública, e aqueles que não precisam da cirurgia não acabem fazendo de forma desnecessária. Daí a necessidade
de procurar um bom médico com boa indicação, com boa formação, para que as coisas aconteçam da forma correta. Sem dúvida. E a gente está aqui, pessoal, com uma referência nessa área, né, na oftalmologia baiana. Dr. Arlen, assim, eu posso falar com uma certa propriedade que eu convivi 5 anos diretamente com o Dr. Arlen no ambiente acadêmico, e uma coisa é certa, o Dr. Arlen, ele não fala as coisas de achismo. Ele como lá nas clínicas a gente tem uma base muito sólida nisso, na parte científica. O Dr. Arlen sempre fala: meu doutor, você tem que ler, você tem que ir buscar no livro, você tem que ler o artigo. Então, tudo que ele fala aqui, pessoal, é embasado cientificamente, com o mais alto nível científico que você puder imaginar. Então, o Dr. Arlen traz para a gente hoje aqui umas estatísticas atualizadas e situações que a gente vivencia na prática, né? Então, todos esses números, todas essas informações que o Dr. Arlen traz, são coisas de órgãos altamente elevados e, ao mesmo tempo, são coisas que a gente, de fato, vê na prática, né? Então, a gente vivencia em serviço público aquele paciente que não tem acesso à cirurgia no momento mais ideal, digamos assim, né? E, às vezes, chega de uma forma com a catarata muito mais densa, muito mais dura, que já perdeu, às vezes, anos da vida dele com a visão mais baixa, que ele já poderia ter uma qualidade visual melhor. Isso, quando a gente traduz para uma população gigantesca como a brasileira, e a gente é um país ainda em desenvolvimento, né? Então a gente tem uma população ainda bastante carente, é diferente de quando a gente fala de um país de mais alto nível socioeconômico, né? Se a gente pegar um país de primeiro mundo, as pessoas têm acesso e são submetidas a uma cirurgia adequadamente, né? Estamos falando do perfil adequado da cirurgia. Elas são submetidas no momento mais ideal. Então, são pessoas que vivem com mais qualidade de vida, são pessoas que conseguem desempenhar suas funções laborais de uma forma mais eficaz, né? Imagina um piloto de avião com catarata sem conseguir operar a catarata, né? Além de um risco para ele, é risco para todo mundo que viaja naquele avião. Então, se a gente parar para pensar, a cirurgia de catarata ela é fundamental quando ela é bem indicada. E aí tem umas coisas interessantes para a gente falar, né, professor? A catarata, ela começou a ser feita milhares de anos atrás, a cirurgia, né, de uma forma, claro, muito mais artesanal do que é hoje. Hoje a gente chegou num nível de excelência tão grande que a gente faz cirurgias minimamente invasivas, não dá ponto na grande maioria das vezes. As lentes, elas são colocadas de forma dobrada no olho, né? Então a gente faz incisões muito pequenininhas, de poucos milímetros, e existem vários tipos de lente, né? A gente hoje consegue um nível de eficácia cirúrgica, um nível de devolução, digamos assim, da visão para o paciente, de uma forma muito, até assustadoramente fantástica, né, professor? O meu doutor Vitor faz bem lembrar essa trajetória, né, de desenvolvimento que essa cirurgia experimentou ao longo do processo. E eu diria que o grande ponto de corte foi a descoberta da lente intraocular por Sir Harold Ridley, né, um brilhante oftalmologista inglês, condecorado como cavalheiro pela Rainha Elizabeth. O Sir Harold Ridley, ele cuidava de pilotos da Força Aérea Real Britânica que se machucavam nos combates aéreos e que ficavam com fragmentos da cabine das aeronaves dentro do olho. E, espantosamente, esses fragmentos, eles eram bem tolerados, né, com pouco. E Sir Harold Ridley, ele foi instigado por um dos seus alunos durante uma cirurgia de catarata com a seguinte pergunta: ora, tiramos a catarata, mas o que vamos colocar no lugar? Então, até então, não se colocava lentes, né, dentro do olho. O paciente usava um óculos com um grau muito forte, mas essa pergunta desse aluno instigou Sir Harold Ridley, e ele, com a experiência que havia de cuidar dos pilotos da Força Aérea Britânica, ele desenvolveu uma lente intraocular com um material acrílico da cabine dos aviões e colocou em um dos seus pacientes, e aí começa
o advento da cirurgia de catarata contemporânea. Doutor Vitor também coloca aí a existência de fórmulas sofisticadas para calcular o grau preciso dessas lentes, e chegamos hoje, né, na atualidade, com a possibilidade real de, além de desfazer o embaçamento que a catarata causa, também tirar os óculos do idoso. O idoso experimentar uma nova visão, né, bem semelhante ao que era na fase adulta, nunca igual, né, porque a perfeição vem de Deus, mas uma visão muito satisfatória, livrando esse idoso não só da catarata, mas também da hipermetropia ou miopia, livrando ele do astigmatismo e livrando principalmente da vista cansada, que é a gente chama cientificamente de presbiopia, ou seja, a incapacidade que as pessoas de meia idade e idosos têm de enxergar de perto sem óculos. Então, esse é o estado da arte atual, e nós vamos poder falar mais detalhes sobre isso aí para frente. Sim. Doutor, travou um pouco aqui para mim. Pessoal, vocês ouvem a gente e veem direitinho? Tá tudo ok? Para mim aqui eu estou vendo o doutor Arlen tudo bem, mas deu uma travadinha no início. Tá tudo bem por aí? Todo mundo vendo? Eu estou vendo perfeitamente aqui. Perfeitamente. Para mim está de acordo. Ótimo. Então vamos seguir, professor. Então, professor, com relação a essas lentes, né, o que é que a gente pode falar mais para as pessoas, né? O senhor já deu aí o exemplo máximo do que a gente consegue fazer com a cirurgia de catarata, né, que é devolver. Eu brinco que às vezes tem pacientes que voltam a ter como se tivesse 10 anos de idade, né? Realmente é satisfatória a visão para longe, é satisfatória para a visão intermediária. Então, para ler um livro, para olhar um celular, para dirigir, a pessoa fica livre, né, digamos assim, dos óculos. E claro, como toda cirurgia tem que ser muito bem programada, né, tem que ser muito bem estudada. Os pacientes têm que estar cientes que isso não é uma promessa, né? A gente faz todos os cálculos, tudo que é previsível a gente consegue fazer para que dê a melhor resolução possível para o paciente. Mas é óbvio, quando a gente fala em medicina, a gente não tem como oferecer garantias de 100% para nada, né? Até porque existem variações aí individuais, né? Tem gente que vai inflamar um pouco mais os olhos, tem gente que vai inflamar menos, tem gente que tem, como o Dr. Arlen já tinha falado, outras doenças como glaucoma, como diabetes, né? Que em alguns desses casos não vão ser indicadas as colocações de lentes focais, por exemplo. Por outro lado, pacientes que às vezes viam só a luz ali, né? A gente fazendo um teste com a luz, não conseguia nem ver dedos na frente, né? No dia seguinte, esse paciente já está vendo o rosto da esposa. Eu sempre dou um exemplo, professor, de quando eu estava no R1, que a gente ia lá para a Missão Barra. Eu sempre dou um exemplo de um paciente que não via a esposa há alguns anos, segundo ele. Ele ouvia a voz dela, via a forma de uma pessoa, mas ele não reconhecia mais a esposa, se ela não falasse. E no dia seguinte à cirurgia, esse paciente já estava vendo a esposa, e assim, isso ele chorou na hora do consultório. Isso para a gente é uma alegria gigantesca. Não fui eu que operei, né? Foi o Dr. César Sampaio, nosso colega aí famoso, e ele operou e esse paciente ficou muito grato. E isso é uma das coisas que faz a gente seguir adiante também, né, professor? Muito bem, meu doutor. Assim, eu gosto de contextualizar que hoje, em 2020, o idoso não é mais o idoso da década de 80, não é mais o idoso da década de 70. O sujeito que tem, o idoso é o sujeito que tem acima de 60 anos. Então, a população humana está chegando aos 60 anos, não só com a saúde melhor, não só com uma condição física melhor, mas também mais exigente, com mais anseios e mais sonhos. Muitas pessoas acima de 60 anos continuam trabalhando, algumas que, por algum motivo, não tiveram sucesso no primeiro casamento, estão buscando um novo amor. Então, esse idoso, ele sai à noite, ele sai para jantar, ele pratica esportes, ele ama. Então, a oftalmologia teve que, forçosamente, evoluir para poder reabilitar a visão desse idoso, para que ele possa
viver a vida da forma mais integral possível. Então, esse é o contexto onde estamos, né? Sim. Para tal, a cirurgia de catarata ela também evoluiu para um procedimento refrativo, que é de deixar esse idoso com maior independência possível do uso de óculos, né? Então, a seleção correta de uma lente intraocular que vai substituir a catarata é crucial para a gente alcançar o resultado que aquele paciente demanda para nós, né? Daí a necessidade de, além desse exame criterioso que a gente já citou, né, mais cedo aqui na live, a gente precisa de um exame muito importante que é a biometria óptica, né? Então, a biometria óptica, a gente vai poder fazer as medidas precisas por interferometria laser das partes do olho, né? Do tamanho total dele, da largura da córnea, da profundidade da câmara anterior, da largura da própria catarata. E esses aparelhos, além de fazer essas medidas de forma precisa, sem nem tocar no olho do paciente, de forma muito rápida, esses aparelhos de biometria óptica, que são tecnologias americanas, japonesas e alemãs, esses aparelhos vão também ter no seu software sofisticadas fórmulas de cálculo que vão dar para a gente o grau preciso da lente e também vão dizer para a gente onde fazer a incisão no olho para poder colocar essa lente. E se essa lente também for destinada à correção de astigmatismo, ela vai ser uma lente chamada tórica. Então essa lente ela tem um eixo e que esse eixo deve ser colocado precisamente na circunferência do olho. Então é um exame fundamental. O médico ele precisa ter expertise, né, ter o preparo para não só saber fazer essa cirurgia, mas também interpretar o exame de biometria e escolher a lente adequada para o paciente. A gente vai poder falar mais para frente sobre os tipos de lente, né, e quais são os pacientes que podem e que não devem usar esses tipos de lentes. Se o senhor quiser já comentar sobre isso, pode ficar à vontade, professor. Aí a gente já emenda com a biometria. A biometria, como eu disse, é uma etapa fundamental, né? Mas é fundamental também conhecer se há nesse paciente algumas doenças concomitantes, né? Porque a partir daí você vai poder dizer qual é a lente que pode ou não pode ser usada. Se o idoso tem o olho completamente normal, exceto pela catarata, o idoso pode, se tiver a condição financeira para tal, colocar uma lente multifocal. Se houver no idoso, além da catarata e do grau dele de miopia ou hipermetropia, astigmatismo, essa lente multifocal é do tipo tórica, como eu citei anteriormente. Se ele não tem astigmatismo, é uma lente multifocal asférica. Já fica mais simples. Entretanto, se o idoso tem um glaucoma avançado, se ele tem uma doença na retina, como diabetes, né, retinopatia diabética, se ele tem degeneração relacionada com a idade, o envelhecimento da retina que causa a formação de drusas e de doenças bem específicas da retina que podem ser diagnosticadas no exame do fundo do olho, esse paciente idoso não deve botar lente multifocal, né? As razões para isso são complexas, talvez fujam aqui do objetivo de hoje, mas a gente pode no futuro vir a falar sobre isso. E vale a pena para aquele paciente idoso que vai fazer a catarata investir na colocação da melhor lente possível para dar a melhor recuperação para ele. Obviamente que essas lentes mais sofisticadas, né, as lentes multifocais,
tóricas ou asféricas, elas são mais caras, é fato. Como é caro, como é caro também a gente tem uma televisão Full HD, né? Mas nós brasileiros, nós somos um povo bravo, né? Um povo que faz sacrifício, que gosta das coisas boas. E eu posso dizer o seguinte: se o sacrifício é necessário, o paciente não se arrepende, porque é um recurso de rejuvenescimento visual muito, muito bom e traz uma alegria. Enxergar bem é alegria para a vida, né? 80% da captação de nossos estímulos no meio ambiente, no ser humano, vem da visão, muito mais do que a audição, muito mais do que o olfato. E agora, o outro lado da moeda, meu doutor, é não colocar lente multifocal naquele idoso que não deve. E aí é o critério médico. Perfeito. Médicos bem preparados como você, que passou com bastante brilhantismo na pós-graduação da Universidade Federal da Bahia e que está hoje no mercado, né, podendo oferecer essa oftalmologia criteriosa na especialidade de catarata. Eu tive a honra de ter sido seu aluno, doutor Eduardo, doutor Murilo, doutor Rodrigo, o pessoal todo lá, que eu sou eternamente grato. Então, com relação às lentes, professor, isso é importante você ter comentado, porque saiu um artigo, eu não vou me recordar agora o ano desse artigo, nem a revista, mas saiu um artigo comentando nos Estados Unidos, ou seja, um país de primeiro mundo, o que é que seria mais danoso para as pessoas, né? Isso foi feito uma enquete com população normal, né, na rua. E eles disseram, a maioria das pessoas tinha medo exatamente de ter algum dano, algum prejuízo para a visão. Né? E na prática, pelo menos na minha, assim, eu vejo muitos pacientes falando, doutor, eu preferiria perder uma mão, perder um pé, do que perder a visão. Né? Isso a gente vê com uma certa frequência. E isso tem muita relação com o que o senhor está falando agora para a gente aí, né? 80% da nossa interação com o ambiente tem relação com a visão. Positivo. Então, realmente, somos suspeitos para falar, mas a visão, eu creio que seja realmente, não vou dizer o mais importante, porque todos são importantes, mas talvez o mais utilizado, né, no dia a dia. A prevalência de doenças incapacitantes, né? Como perda auditiva, como doenças osteoarticulares, como demência, como outras, todas elas são muito abaixo da deficiência visual. Então, a deficiência visual é a deficiência mais prevalente no mundo todo. E especialmente nos países ainda não desenvolvidos. Né? Quase 90% dos deficientes visuais estão nos países atrasados. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, né, como médicos, oftalmologistas, saber que a deficiência principal que afeta o ser humano, a visão, é nossa matéria de trabalho, e ainda mais nós que moramos no Brasil. Né? Um país que tem uma heterogeneidade imensa de desenvolvimento. Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos bairros com IDH altíssimo, como a Graça, como o Itaigara, mas temos bairros com IDH muito baixo. Então, nós que atuamos, né, tanto na medicina privada, né, com convênio e particular, mas também boa parte da nossa prática, estamos no serviço público, nós temos a oportunidade de ver os dois perfis. Né? Precisamos ser o mesmo médico, o mesmo empenho, o mesmo amor nas duas searas. Né? Então, meu doutor, como você antecipou, a visão ruim ela vai impactar a qualidade de vida do sujeito de uma forma assim, muito forte. Muitos idosos que são deficientes visuais irreversíveis, eles desenvolvem depressão e alguns chegam até o suicídio. Então, a visão ruim, ela pode
abalar, inclusive, a própria libido. Então, a responsabilidade é muito grande, né, na nossa especialidade de detectar as doenças e combatê-las. Sem dúvida. Professor, estamos chegando naquela parte que é triste e dolorosa, mas que chega, os 15 minutos finais. Temos aqui várias perguntas, eu vou direcionar todas para o senhor. As cirurgias, como é que estão as cirurgias de catarata no Brasil? Muito bem. Thay Dantas que perguntou. Há uma estimativa, eu gosto de trazer esse número, eu debato muito esse tema lá com vocês residentes, né? Que às vezes pela própria juventude ainda, né, a necessidade de amadurecimento. Vocês me perguntam às vezes, doutor, eu estou aqui aprendendo a operar, eu vou ter paciente para operar, e eu costumo dizer que vai faltar cirurgião de catarata para tanta catarata. Nós vamos, doutor Vitor, só para você ter ideia, o Brasil em 2025 será o 6º país do mundo com o maior número de idosos. Nós vamos ter, aproximadamente em 2025, 32 milhões de idosos, né? Ficando aqui de China, Índia, de Estados Unidos, de Japão e de Rússia. A gente estima que o Brasil precisaria aí em torno de 350 mil a 600 mil cirurgias de catarata por ano para poder evitar deficiência visual e cegueira por catarata. Nós, em 2030, vamos ter um incremento de compatriotas acima de 65 anos de 80%. Então, nós vamos ter 80% a mais de compatriotas acima de 65 anos em 2030. E vamos ter aí 15% a menos de brasileiros com idade abaixo de 25 anos. Então, nós vamos nos tornar, a partir de 2030, um país aí já com um perfil de pirâmide etária já bastante, já com um certo envelhecimento. Então, o desafio é muito grande na medida em que nós não temos um sistema único a contento, há muita demagogia dos poderosos que, de uma forma errada, propagandeiam que o SUS é um sistema de saúde perfeito, longe disso. Qualquer país desenvolvido precisa ter a saúde pública de excelência. Nós temos a Inglaterra, que não deixa mentir, temos o Canadá, e o problema não se restringe ao SUS, né, que já tem já tem uns 32 anos de SUS, e o SUS ainda parece aquele homem adulto que não conseguiu sair de casa, mas por culpa de diversos erros e desvios, como corrupção e etc. Mas nossa saúde privada também vai mal, né? Então, os planos de saúde, eles não dão saúde, né? Quem dá nossa saúde, primeiramente, é Deus. Segundo, é o cuidado que temos com ela. O plano de saúde nós temos por precaução, né? Melhor não precisar deles. Então, é esse o contexto, né? Nós pagamos para não precisar, né? Então, então precisamos ter uma atitude previdente de ir pelo menos uma vez por ano ao oftalmologista. Se há uma doença já diagnosticada, como a catarata, ou o glaucoma, ou a retinopatia diabética, ou a degeneração macular relacionada com a idade, ou outra, a frequência passa a ser maior do que meramente uma vez por ano, passa a ser 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. O bom oftalmologista vai dizer qual é a frequência. Então, é o que eu posso dizer em relação ao que vem por aí, né?
A realidade que vai vir por aí é a realidade do público esclarecido que busca a internet para se informar, estudar o currículo do médico que ele quer fazer uma consulta. Não só isso, mas checar se aquilo que o médico colocou na internet realmente é de credibilidade, e aí conversar com parentes, com amigos, ou então com outros médicos de outras especialidades que o acompanham é importantíssimo, porque o joio e o trigo vão crescer juntos no campo do mundo. O joio não serve para nada, o trigo serve para o pão. Quem é para o joio do trigo? É a verdade, né? Então é importantíssimo estar bem assistido, porque a dificuldade para o sujeito que tem plano de saúde e para aquele que demanda do SUS é enorme. Sim, sem dúvida, professor. Sabe as palavras aí. Isso até já emenda com outra. VS de Jesus fez a pergunta: são todos os pacientes de catarata, na hora da cirurgia, que podem usar lentes especiais substituindo óculos? Essa pergunta o Dr. Arleté já tinha respondido, né? As lentes que corrigem esses problemas são fenomenais, né? São realmente o topo do que a gente chegou até hoje no conhecimento científico com relação à lente intraocular. Mas existem situações que a gente tem que pesar muito o risco-benefício não, o custo-benefício dessa cirurgia, né? O que é que vale a pena? Fazer uma lente intraocular que libere, digamos assim, o paciente dos óculos, mas que no fundo do olho dele tem um problema que não permite que isso aconteça. Eu sempre comparo, mais uma comparação esdrúxula minha, chefe, uma lâmpada, né? Se você tem uma lâmpada que queimou, entre aspas, e você substitui a lâmpada, tudo bem, vai funcionar. Agora, se o fio foi cortado, você pode botar 20 lâmpadas novas ali que não vai funcionar. Então, assim, se colocar uma lente desse perfil para um paciente que tem uma doença macular relacionada à idade, que torna, por si só, o prognóstico dessa cirurgia menor, não compensa, né? Não vale a pena. Então, não é todo mundo que vai usar esse tipo de óculos, é o que o Dr. Arlen tinha falado antes. É necessário fazer uma escolha muito adequada para aquele paciente do tipo da lente que ele vai se adaptar melhor, que vai corrigir da melhor forma possível o problema da catarata dele, né? Se o senhor quiser complementar, professor, pode ficar à vontade. Não, tá perfeito o raciocínio, doutor Vitor, né? Muitas vezes o paciente fica frustrado, né, quando a gente coloca que ele não deve colocar essa lente. Sim. Mas é melhor trabalhar com a verdade do que o charlatanismo. Não é porque não pode colocar essas lentes que não vai ter uma boa reabilitação visual. As lentes monofocais, seja ela asférica, seja monofocal tórica, elas dão uma excelente reabilitação visual. E elas não têm contraindicação a priori, né? Mesmo um paciente com glaucoma avançado ou então com uma degeneração macular relacionada à idade pode botar uma lente monofocal asférica ou até mesmo uma lente tórica, porque essas lentes elas não dividem a luz, elas não cursam, elas não causam diminuição da sensibilidade ao contraste, que já acontece nessas doenças por si. A gente evita a lente multifocal nesses pacientes, né, com glaucoma avançado ou então com envelhecimento muito grande da retina, que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade, porque essas lentes, no mecanismo de ação delas, majoritariamente, é a divisão da luz. Uma parte para dar a visão de longe e uma parte para dar a visão de perto. Daí a necessidade do olho funcionar plenamente. Então são detalhes que a gente não vai aqui esmiuçar, né, na live, porque tem outras questões, mas que o bom oftalmologista pode explicar, né, para o paciente em consulta. Sem dúvida. Uma outra pergunta, professor: existe limite de idade para a cirurgia de catarata? Outra que é comum, né, no consultório. Excelente pergunta. Não há limite, né? O bom oftalmologista,
ele vai se assessorar com a equipe multidisciplinar das outras especialidades. Então, se o doente que tem catarata, ele também tem um problema pulmonar, né? É um idoso que fumou muito ao longo da vida e tem doença pulmonar obstrutiva crônica, tem problema de respiração, que precisa de usar bombinha ou usar corticoide. Ele já tem lá seus 80, 90 anos, está com a catarata lá, atrapalhando ele até usar os remédios dele. Não é porque ele tem 80, 90 anos ou tem uma doença séria como um DPOC ou uma asma brônquica que ele não vai operar. Sim. Ele vai fazer os exames pré-operatórios. A gente normalmente solicita interconsulta com o especialista que a gente necessita, seja ele um pneumologista, ou um cardiologista, ou um endocrinologista, ou um neurologista. E também solicita interconsulta com o profissional de anestesia. Se os profissionais de outras especialidades liberam o doente para a cirurgia, então nós podemos fazer a cirurgia com toda a segurança. Né? E há diversas modalidades de anestesia e suporte anestésico que vão garantir. Nós lá no Hospital das Clínicas, doutor Vitor, se lembra bem, nós operamos lá idosos com essas doenças todas e operamos até pacientes com síndrome de Down, pacientes com problema psiquiátrico, né? Então a resposta objetiva é não há limite para a idade. Pelo contrário, quanto mais idoso, mais o sujeito precisa da boa visão para poder desempenhar as atividades dele, ter autonomia em relação aos parentes, não depender tanto dos parentes, né? Não que seja um problema o idoso ter o amparo dos parentes, ele merece e deve ter, mas quanto mais o idoso está autônomo, melhor para ele e para a família. Deve ser a principal idade que lota os nossos consultórios de oftalmologia. Então, o oftalmologista é o médico que está familiarizado com o idoso. Perfeito. Uma das minhas últimas cirurgias como fellow lá foi um senhor de 98 anos e ele ficou muito bem. Ele já era por si só rígido, bem inteirinho, digamos assim, e ele ficou muito bem. Assim, realmente dá para a gente perceber que muda a qualidade de vida da pessoa, né? Professor, estamos chegando nos últimos minutos. Eu queria fazer só uma última pergunta. Então, necessariamente teremos catarata? Ninguém se salva? Não dá para ser tão categórico assim, mas a gente sabe que realmente quanto mais idade, mais chance de ter catarata. E digamos que lá nessa faixa etária que eu falei, assim, a gente pode até de uma certa forma generalizar, né? Claro que existe sempre uma variação, mas sim, a maioria das pessoas vai ter catarata numa idade avançada. Nem todo mundo necessariamente vai operar, mas a gente vai tender, se a gente quiser dar uma qualidade de vida maior para essa pessoa, vai realmente em algum momento chegar a essa parte da cirurgia, né? E um colega nosso, Dr. Luiz Espínola, botou aqui, se tivesse mais tempo eu entraria na polêmica da FACO sem catarata, com intuito refrativo. Luizinho, tá me devendo, viu? Então, em breves palavras, não chega a ser uma polêmica, né? Nós estamos aqui falando com o Dr. Luiz Espínola, né? Um grande oftalmologista da nossa comunidade aqui de Salvador. Não é polêmica, já é tema pacificado. A cirurgia de catarata, a cirurgia semelhante à catarata, né? Que é a facectomia com intuito refratário, é senso comum na comunidade científica para hipermetropia, para pacientes que têm hipermetropia e que não querem mais usar óculos. E ela só não é consenso e, pelo contrário, ela é, diria, proibitiva se esse sujeito que quer parar de usar óculos através de uma cirurgia de facoemulsificação com finalidade refrativa for míope. Se ele for míope, ele vai acumular aí um risco anual aí, em torno de quase 10% de descolamento de retina. Então, o intuito de se livrar dos óculos pode sair muito caro,
né, com a Sim. perda definitiva da visão. Este raciocínio Sim. não é o mesmo para a hipermetropia, ok? Então, Sim. esperamos ter pacificado aí a pegadinha do nosso amigo, professor Luiz Espínola, grande cirurgião de catarata dessa Bahia. Cara fantástico, cirurgião e ser humano fantástico. Professor, estamos no minuto final. Eu queria que o senhor, mais uma vez, divulgasse a rede social do senhor, @dr.arlen com H, Carvalho. E o senhor trabalha na Prover, né, professor? Exato. Eu sou um dos sócios fundadores de um grupo maravilhoso de oftalmologistas, amigos antes de sócios, que é a Prover Oftalmologia. Fica no bairro do Itaigara, né, no edifício Torre do Parque, 6º andar. É fácil chegar aqui através do endereço virtual, né, @Prover Oftalmologia. Agradeço aí, Dr. Vitor, né, tive a honra de um dia ser um pouco mais velho e poder passar a experiência, né? Ele me chama de professor, né? Eu gosto que me chamem de um colega mais velho, um irmão mais velho, um pai, né? Hoje estamos aqui, né, de igual para igual, debatendo, né, já especialista, né, debatendo esse tema que é importantíssimo para a saúde pública. Então, uma boa noite a todos os internautas aí.